A queda de Lúcifer faz dele o primeiro homem de carne e osso no mundo, no universo. Depois ele mesmo vai fazer com que o dragão transfira essa maldição para Adão e Eva. É claro que quando você pega o livro de Gênesis é um livro limitado, totalmente um livro que foi ali resumido. Quando você pega o pai da Bíblia, que são os livros apócrifos, porque quando você vai estudar a construção da Bíblia, é os apócrifos que estão lá, não tem como um evangélico, por mais que ele tente não aceitar isso, mas antes da Bíblia existir, eram os apócrifos que mandavam. As primeiras Bíblias impressas tinham os livros apócrifos, muito deles. Só que nós, quando se tornamos religiosos, nós temos aquela coisa de futurismo. Ao que vale a fé. Eu não quero saber do passado de igreja. O que fizeram lá atrás é problema deles. Hoje nós estamos na igreja e nós hoje somos diferentes. Só que o fim não pode justificar os meios para quem é do Criador. Porque ele não é o meio e o fim. Ele é o início e o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é o A e o Z. Ele é o alfa e o ômega. Ele não é a metade de uma história. Mas ele não falou que ele não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Sim. Ele não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que você entende disso? Que ele não é o Deus do passado. Não é isso que ele está querendo dizer. Quando ele diz que ele não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é porque ele é o Deus de todos. Abraão, Isaac e Jacó só foi usado por ele. Ele usa, ele trabalha com Abraão, Isaac e Jacó, mas ele não é o Deus de Abraão. Ele não é o Deus de Isaac. Ele não é o Deus de Jacó. E embora muitas vezes ele diga, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas aí você tem que ver a contextualização. Porque muitas pessoas não conheciam o Criador, a não ser a partir de Abraão, Isaac e Jacó, para gerações que nasceram depois de Abraão, Isaac e Jacó. Então, como a referência de Yahweh no mundo está muito nítida em Abraão, Isaac e Jacó, naquele momento de deserto, naquele momento de lei de Moisés, então não adiantava dizer que Yahweh era Deus de outra pessoa, a não ser das pessoas mais próximas àquele povo, que eram Abraão, Isaac e Jacó. Tanto que quando Yahweh começa a usar, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos, eles não estavam vivos mais. Porque na época de Abraão, Isaac e Jacó, essa frase não existia. Então o Lúcifer, ele vai governando a Europa como se fosse uma ONU do Velho Testamento. Como se fosse uma organização das Nações Unidas de hoje. Da mesma forma que a organização das Nações Unidas, ela aparece, ela não é nova. A ONU sempre existiu. E a ONU sempre esteve na mão de Lúcifer. Só que não era a ONU. A ONU só vai ser nomeada como ONU depois da Segunda Guerra Mundial, que na Primeira Guerra Mundial já tinha um outro nome. Essa mesma ONU, ela existiu depois da Primeira Guerra Mundial, mas ela não dá certo com o nome que ela tinha. É só você voltar lá na Primeira Guerra Mundial, que não existia a ONU, mas existia a mesma frente. E essa frente já existia lá no Velho Testamento. Só que no Velho Testamento, essa mesma organização que hoje é a ONU, na mão de Lúcifer, o Lúcifer é preso. E a Rússia manda acorrentar Lúcifer. Quem é que vai dirigir agora essa frente de Lúcifer? O povo do príncipe que adivinha. Que você vai ver lá em Daniel capítulo 9, verso 26. Quando você pega lá Daniel 9, verso 26, lá está o povo do príncipe que adivinha.